Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Eu tenho a honra de receber o Tony Ferrari. Tudo bem, Tony? Tudo bem, querido. Honra enorme estar com você no programa Enigmas. Gratidão pela presença. A honra é toda minha. E hoje nós vamos falar de um tema interessantíssimo. Eles estão entre nós? São sinalizações para pousos ou mensagens criptografadas para futuros visitantes extraterrestres, esses círculos ingleses? Ok, Cris, então novamente eu agradeço a presença, tá bem? A honra é toda minha estar com você e os teus telespectadores. E parabéns mais uma vez pelo programa, eu já te dei fora e agora aqui novamente. Sobre a tua pergunta bastante pertinente em relação a essas questões relacionadas a pictogramas, ou geoglifos, ou círculos de plantações, como vem dizendo, mais precisamente de 5 décadas para cá, nós temos aí uma abordagem, eu proponho, dentro do campo da alquimia, uma nova percepção, que é assim, quando nós nos deparamos com essas figuras, primeira coisa que vem, a ótica humana, sobre qual é o significado dessas imagens, né? Mas nós não estamos propondo hoje essa avaliação pelo ponto de vista da psicologia humana. E sim, ao contrário, como nós não temos o entendimento da formação, da decodificação do pensamento extraterráqueo ou alienígena, nós precisamos entender que isso é uma experiência que faz parte de um todo. O que eu estou falando sobre esse todo? Quando você analisa um pictograma, um círculo de plantação, você tem imagens arquetipais, você já tem figuras captadas pelo seu subconsciente, já com formações. Nós temos algumas, por exemplo, que tem até o formato de um coração. Quem fez está querendo dizer o que para quem? Então, assim, nós temos muita discussão sobre isso, não é fato? Com certeza. Mas, afinal de contas, qual é o recado que eles estão dando, né? E por que não analisarmos qual é o recado que está sendo passado entre eles, supostamente, e com qual objetivo? E não apenas se estão querendo dizer alguma coisa para nós. O fato é que o fenômeno existe, está aí, e nós, alquimistas, propomos essa vertente, essa percepção. Olha só, o Tony trouxe hoje um experimento que é fantástico porque denota que os nossos olhos ainda não alcançam alguns padrões de onda. Eu gostaria que você acompanhasse. Ô Cris, essa questão de analisar o ponto de vista dos círculos por uma outra ótica é como mais ou menos isso daqui, você que está acompanhando. Quando você direciona um experimento que todos nós podemos fazer na nossa própria casa, você liga a câmera do seu celular, ok? Centraliza. Eu não vou entrar na questão física, as propriedades físicas e matemáticas dessa experiência, mas eu vou mostrar para você que assim, quando você direciona o ponto, o seu controle remoto em casa para qualquer ponto invisível, você não capta, perfeito, a luz que está sendo emitida por ele. Mas quando você direciona para uma câmera comum, vamos pegar aqui, você consegue pegar, isso inclusive a Cris conhece bastante essa experiência através da transcomunicação, né, Cris? É verdade. Conseguimos captar? Então nós temos aqui uma relação, né, entre a captação da luz emitida pelo controle remoto e pela ótica da câmera. Ou seja, aqui você não vê separado e aqui você também não vê separado. Nós tivemos uma boa captação da experiência. O que eu estou propondo com isso é que você, obviamente, passe a prestar atenção naquilo que você não enxerga com a sua propriedade de visão física. Perfeito? Com certeza. Esta é a proposta para analisarmos esse chamado fenômeno dos círculos de plantação. Então eu gostaria de relatar para você algumas experiências, enfim. Nossa, eu gostaria que você relatasse essa possível interpretação da simbologia existente por trás de cada círculo inglês sobre essa ótica humana. Certo, Cris. O que há por trás disso, Tony? Eu vejo de uma maneira, eu até quero, com todo respeito à comunidade científica, ufológica, nós temos o Andrew Collin, né, o engenheiro inglês, que é hoje uma sumidade, aborda a questão sobre várias vertentes, mas eu estou propondo à sua equipe, a todos os que acompanham o seu trabalho, analisar da seguinte forma. Nós estamos ainda, nós homens, vamos colocar assim, a humanidade está vivendo uma experiência que nós chamamos de o berçário da espiritualidade.
Estamos começando agora a entender os nossos processos alquímicos de transformação em relação à formação da nossa consciência, da nossa mente. Inteligências extracorpóreas, elas já estão habituadas a entender há muito tempo como é esse mecanismo, como é esse funcionamento. Então elas estão transmitindo a gama de conhecimentos absorvida aqui durante toda a relação com a humanidade, desde sempre. Nós temos relatos antigos. Recentemente vocês entrevistaram Eric von Däniken, que é uma sumidade sobre esse assunto, em relação desde os primórdios da formação da consciência, da segunda consciência dentro do planeta. Então, assim, aqueles círculos estão dizendo entre eles, olha, nós já sabemos, decodificamos o DNA, já sabemos como se dá a formação de pensamento, inclusive através das percepções vindas pelo sensorial, pelo sentimento, e nós entendemos que o homem está agora, vamos dizer, estacionado dentro de um nível de consciência, e precisamos dar uma contribuição para a sua evolução. Eu não sei se eu me fiz bem claro, Cris, nesse aspecto. Certeza. Vamos mostrar alguns círculos ingleses que o Tony trouxe, para que vocês consigam visualizar que existem alguns fractais matemáticos, né, Tony? Perfeito. Que são impossíveis de ser reproduzidos dessa forma, a não ser por computador, né? Perfeito. Como que eles fazem isso? Nós temos uma análise da NASA, inclusive. Você poderia falar isso para o nosso internauta? Claro que sim. Nós tivemos dois presentes, agora na década de 90, mais precisamente no ano de 1990, nós tivemos um diretor da NASA, do Departamento de Ótica, que atestou a formação de um círculos ingleses por uma câmera comum de vigilância, onde captou a formação de um círculo de plantação num dos condados ingleses, e isso ficou atestado de que não era uma manipulação, uma reprodução artificial, enfim. E aqui nós estamos mostrando pictogramas e grafias do século XVI, dos alquimistas, que já testavam essa forma de se comunicar com o meio, através, inclusive, de reprodução de figuras da qual eles não sequer entendiam. Agora nós temos uma aqui, que é dada uma complexidade matemática e também utilizado uma forma, o que nós chamamos na geografia de forma estelar. Temos agora rapidamente passando, um magista do século XVI experimentando a reprodução do seu pensamento dentro de um traçado circular em comunicação com um agente externo, sem entender que aquilo era produzido pela sua própria mente. Então, desde este período, quem nos visita e quem nos estuda, nós somos o planeta Terra, um grande laboratório, já estava influenciando o pesquisador a traçar um círculo e a reproduzir gravuras desconhecidas captadas pela sua própria mente, olha só, inconsciente, para ele viver uma experiência transcendental. Entende? Por que eu proponho que nós analisemos de um outro ponto de vista, muito mais sucinto, que é não analisarmos pela ótica da sinapse, consequentemente da psicologia humana, e sim de um agente que vem de fora e o que é isso, afinal de contas? Como que eles se comunicam? O que eles querem reproduzir? Através de quais esferas de pensamento? É verdade. E engraçado que é tudo circular. Tudo circular. Todos os locais sagrados têm uma forma circular. Inclusive o Tony tem uma história para contar sobre... vamos chamar de pingente? Esse pingente circular para a gente ter um entendimento mais simplório. Isso daqui é um presente que veio de hoje um grande amigo que mora em Los Angeles, e ele está próximo do que nós chamamos de ley lines, ou linhas-lei. Linhas-lei. Que tem uma grande concentração de energia geopatogênica telúrica. Nossa, que palavrão, né, Tony? Algumas pessoas vão me dizer. Mas o que nós queremos dizer sobre isso é que são campos magnéticos que instigam o homem a ter uma experiência transcendental. Daí os xamãs desde a Sibéria, que não me deixam mentir, que já recebiam muitas influências da experiência cosmogônica. Então aqui, por exemplo, veio através de um amigo que ele sequer sabia que eu estava mergulhado na pesquisa. Olha só que interessante. Sobre círculos, sobre a formação dos pictogramas, em toda a história da humanidade. E ele esteve numa loja, Cris, de artigos esotéricos, ali naquela região do Canyon. E
Então, o que acontece? Ele, adentrando esse espaço, uma pessoa que estava gerenciando aquele departamento virou para ele e disse assim, olha, entre as suas compras eu quero incluir este pingente para você levar um amigo que você tem no Brasil. Ele, mas qual? Olha que interessante. Eu falei assim, você vai saber quem é a pessoa, ela está muito próxima de você, inclusive. Aí ele, na hora, no instante que ela falou, ele lembrou e falou assim, mas será que esse me deu características sobre a minha pessoa? Ela falou assim, eu disse para você que você saberia quem era. E ele trouxe. Então nós temos inclusive aqui um dos círculos usados por magistas com a grafia tetragramaton, que muitos pesquisadores sabem o significado. Tony, a gente infelizmente o nosso tempo é curtíssimo, mas eles estão entre nós? Eu gosto muito dessa pergunta pertinente e eu quero te devolver também propondo aos nossos acompanhantes a questão, e se nós estivermos entre eles? Olha, interessante. É legal essa reflexão. Os Hopis dizem que eles estão em outro padrão de onda. Justamente por isso o Tony fez esse experimento com a lanterna aqui, com o controle remoto. Tony, nesses momentos finais, que a gente já vai falar com a Kátia de Gaia aí, manda uma mensagem para o nosso internauta em relação a isso. Peço a você que explore o máximo possível as suas percepções pela sua experiência induzida, não captada pelos estímulos de outro. Muitos de vocês ficaram instigados a fazer as suas pesquisas através do que foi visto aqui, mas mantenham a concentração sobre o que efetivamente vocês necessitam nesse momento para com essa relação do agente externo, o que eu quero conhecer sobre ele e o que ele está buscando em mim. É isso aí. Pois é, gente, o dia que vocês se encontrarem, eles dizem que nos encontrarão. Olha, vamos sair para um rápido intervalo e voltamos já já com a Kátia de Gaia.